por que não recebo novos clientes? Por que você não está recebendo novos clientes? E ainda os novos, ou os que chegam ainda só pedem desconto. E o rejeitado só sobe. Essa hoje é uma dura realidade do mercado magistral. E parte da solução está no nosso tema de hoje. Que é o que influencia a nossa venda? Por que nós temos o rejeitado tão elevado? Tem a ver com o passado, com o presente e com o futuro. O que seria isso? O passado é toda a informação que o cliente tem prévio da sua empresa, que normalmente ele pode obter da rede social, ele pode obter da propaganda, do marketing, do visitador, do prescritor, de outro cliente. É tudo o que aconteceu antes do momento que ele está na farmácia, que o cliente está na farmácia para negociar preço. Eu tenho o presente, que é o momento ali que o vendedor está agindo para conseguir fechar os orçamentos. E eu tenho o futuro, que é o meu pós-venda e a qualidade daquilo que eu entreguei. Então, o passado tem a ver com os fatores do conhecimento que o cliente tem da sua farmácia, quem foi que indicou a sua farmácia, a indicação e a autoridade de quem indicou a sua farmácia e a força da marca. Isso é muito importante. Normalmente, quanto maior é o market share de uma empresa na cidade, mais forte é a marca e mais fácil ela consegue abrir mercado. Por isso que é muito difícil nesse nosso mercado a vida dos novos entrantes, daquelas farmácias que abrem da noite para o dia na cidade e quer buscar mercado. É muito difícil. Dá muito trabalho, gasta-se muito dinheiro, gasta-se muito tempo para abrir mercado do zero. Então, o cliente chega na sua loja ou por indicação do prescritor, ou por marketing digital, ou por indicação de outro cliente. E é por isso que o nosso foco hoje é no cérebro, principalmente na propaganda médica. Por quê? Porque aqui a gente já resolve uma grande dor do nosso mercado. Quanto melhor for o marketing, a força da marca, a reputação de quem indicou a sua farmácia e a forma como ele indicou a sua farmácia, menor é a importância do preço. É muito comum algumas farmácias que não fazem esse trabalho, elas ficarem frustradas porque elas baixam o preço para igualar a farmácia de primeira indicação do prescritor e mesmo assim elas rejeitam as fórmulas, mesmo oferecendo um preço menor. Gabriel, aqui na minha cidade não. Aqui, quando oferece um preço menor, o cliente fica no preço menor. Vai ter cliente que vai ficar sim no preço menor, mas a maioria dos clientes, e principalmente aqueles que foi num médico de alta reputação, e o médico deu uma indicação que era para fazer só se fosse na sua farmácia, esse o preço não é importante. Ele vai te pedir para dividir mais vezes, alguma forma ele vai fazer para fechar. E qual que é a vantagem de trabalhar com indicação por parte do prescritor? O preço fica menos importante, não é que ele deixa de ser importante, ele fica menos importante. Com isso, a pressão sobre baixar preço e dar desconto diminui. Com isso, as suas margens melhoram e com isso você consegue fazer mais investimento no seu negócio. Eu vejo às vezes algumas empresas, na tentativa de cobrir orçamento e fazer tudo, baixa tanto a sua margem que não consegue fazer reforma do mobiliário da loja. O cliente chega, a cadeira está quebrada, furada, o móvel estragado, porque não está sobrando grana. Você está com tudo no pescoço para poder fechar o orçamento, para sobreviver, mas não está tendo margem. Então, quanto melhor for o trabalho, e eu vou dar evidências disso que eu estou falando aqui, menos pressão você tem sobre o preço. Um ponto importante, quanto maior for a reputação dos prescritores na sua região, imagine, gente, eu fui no médico, a consulta é R$ 1.500, eu fiquei 4 meses para conseguir ir nesse médico, e durante o tratamento ele fala, ó, isso que você tem solução, isso que você está me procurando aqui tem solução, mas você vai precisar fazer essa formulação aqui.
E, infelizmente, ou felizmente, eu só tenho uma opção de farmácia aqui na cidade que eu confio só nessa farmácia. Você tem alguma dúvida que esse cliente não vai fechar? Se na sua farmácia essa fórmula está por R$ 300, você acha que ele vai fechar na farmácia de 100? Muito pouco provável. Eu não posso dizer para você que vai ser rejeitado zero desse médico, mas eu posso dizer que desse médico famoso na cidade, com uma reputação elevada e que indica dessa forma a sua farmácia, o rejeitado dele vai ser pelo menos um quarto daquele médico ou nutricionista que dá várias opções para o seu pro paciente. Então o rejeitado tende a ser menor pressão sobre o preço, melhora as suas margens. Agora tem pontos críticos aqui, aí não é tão fácil assim. Qual que é a dificuldade quando você trabalha com essa estratégia? Encontrar propagandista com aptidão técnica, que consiga comunicar, que tenha alta capacidade de persuadir e facilidade em gerar vínculo emocional com o outro. É muito difícil achar tudo isso num profissional só. Então esse é um desafio quando eu vou fazer propaganda médica na farmácia. Outro ponto. Eu sei que tem muitas farmácias que ainda não têm tamanho suficiente para contratar um propagandista exclusivo. E às vezes o próprio dono da farmácia quer ser o visitador. Existe uma série de dificuldades nisso. Encontrar um tempo para visitar. E eu vou ser sincero. Para um dono de farmácia com tanta coisa para fazer na farmácia, quando você sai para visitar e o prescritor te deixa 2 horas esperando e você sabe que está cheio de trabalho na farmácia, você já entra na visita com 80% do seu humor eliminado. Você já entra meio sem muita alegria no coração para fazer aquela visita para gerar vínculo com o prescritor. Então esse é um desafio muito grande. Gestão precisa de indicadores. Eu vou dizer para vocês, se vocês não acompanhar corretamente e de perto a propaganda médica, existe uma grande chance de vocês queimarem dinheiro e ainda com grande chance dele não retornar para o seu bolso. Então eu vou ter que ter uma gestão muito próxima dos indicadores para que eu não perca dinheiro nessa estratégia de mercado. Acompanhamento e treinamento contínuo. E conforme for o grau de complexidade que vocês têm e quantos propagandistas vocês contratarem e qual é o nível técnico desse propagandista, vocês vão ter que estruturar um outro setor para dar suporte para o propagandista. Então, eu vou ter que montar uma estrutura para dar apoio ao propagandista que está na rua. O bom propagandista traz muito trabalho para dentro de casa. Porque toda hora ele está comunicando e está se relacionando com o prescritor e ele está recebendo demanda de coisas que ele precisa resolver para o prescritor.